Oi, gente! E mesmo com esse dia de chuva, eu vim aqui na rua pra começar a gravar o vídeo, porque não tem nada melhor que uma luz natural. Já não basta esse cabelo horrível num dia de chuva, num dia úmido. Inclusive, eu não confio em pessoas que ficam bonitas em dia de chuva. Eu precisava de uma luzinha natural pra dar uma belezinha aqui no vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu já passei por este problema e quando eu passei por muitas crises de ansiedade, crises terríveis de ansiedade, este problema tinha uma raiz um pouquinho mais profunda, que era o meu intestino. Então hoje a gente vai falar sobre essa relação da nutrição com a ansiedade e o que a gente pode fazer para melhorar, utilizando técnicas com chá e algumas coisas na nossa alimentação também. Vamos lá? Bom, não dava pra continuar lá na rua porque tá chovendo, mas eu tô aqui com o meu difusor com óleo essencial de lavanda, justamente pra quê? Pra acalmar a ansiedade, porque é uma coisa que eu também aprendi a lidar com. Eu sempre falo isso, nunca diga que você é ansioso, diga que você está. A ansiedade não é uma característica, ela é um estado. As pessoas ficam ansiosas, as pessoas não são ansiosas. Algumas pessoas têm tendência a ficar um pouco mais do que outras. Mas antes de tudo, vamos entender o que é a ansiedade, porque hoje a gente tem um pensamento muito ruim sobre a ansiedade e, na verdade, a ansiedade, de uma certa forma, ela é boa pra gente. Pensa comigo, imagina que tu tá atravessando a rua e, de repente, passa um carro muito rápido. Tu tá ali passando e passou um carro muito rápido. Tu vai ter, naquele momento, uma reação de ansiedade e tu vai reagir muito rápido, tu vai reagir por impulso. Tu nem pensa antes de agir, depois que tu vai pensar, putz, né, eu poderia ter morrido. Mas na hora, a reação é muito rápida. É uma reação de estresse, é a chamada reação de luta ou fuga. Então, o nosso estado ansioso, ele é super importante porque ele nos protege de muitas coisas, ele nos protege de situações que nos colocam em perigo. O problema da ansiedade é quando ela afeta as tuas questões pessoais, afeta o teu dia a dia, afeta a tua funcionalidade. Quando ela passa a ser um comportamento disfuncional, que começa a afetar no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Vou dar um exemplo. Quando eu sofria crise de ansiedade, como eu trabalho com rede social, eu não conseguia aparecer no Instagram. Então, acabava atrapalhando muito o meu trabalho, porque naquele dia eu não conseguia aparecer, porque eu tava tendo crise de ansiedade, eu começava a me desesperar, e acabava atrapalhando também nas minhas relações pessoais. Porque é claro que uma pessoa, quando tá em crise de ansiedade, tem uma pessoa perto, a pessoa fala, calma! Só que não dá. Não dá, gente, eu falo rindo, só que nunca fale, pelo amor de Deus, nunca fale, fique calma com uma pessoa que tá tendo uma crise de ansiedade, porque ela não vai conseguir ficar calma. É uma resposta automática do nosso corpo, porque tem algumas coisas que acontecem ali no nosso corpo que a gente não tem consciência que a gente tá fazendo. Então essa reação, ela é automática, a gente não tem consciência de como que aquilo tá acontecendo. Assim como quando a gente saiu, né, aconteceu já isso uma vez comigo. Eu fui atravessar e bem na hora o ônibus passou e eu fui pra trás de forma imediata. Naquele momento a gente não pensa, a gente primeiro tem um comportamento e depois a gente pensa naquele comportamento. Esse é o comportamento da pessoa ansiosa, por isso que ela começa a ter muitos comportamentos impulsivos, a ter muita irritabilidade, muita agressividade, porque ela tá tendo uma reação, uma resposta de luta ou fuga. É importante entender que nem toda a ansiedade é ruim e que vai ser ruim quando ela te trouxer uma disfuncionalidade, quando ela acabar te atrapalhando na tua vida pessoal, enfim, no teu trabalho e na tua vida como um todo. Então, quais técnicas a gente pode utilizar, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão da ansiedade? Como eu falei para vocês, é importante entender isso, que a ansiedade é uma resposta ao estresse, né? É um mecanismo de estresse, é resposta de luta ou fuga. E também é importante a gente entender que para o nosso corpo, não importa se o estresse é real ou se ele é imaginário, a resposta sempre vai ser a mesma. Isso quer dizer que aquele filme que te deixa um pouco tensa, que te deixa um pouco nervosa, porque, sei lá, um suspense, tu quer saber logo o que aconteceu, aquela série que tu vê antes de dormir, te deixa um pouco ansiosa, te deixa um pouco nervosa, tu vai encarar aquilo, a tua mente, o teu corpo vai encarar aquilo como uma verdade, vai encarar aquilo como um fato que tu está vivendo. Porque pra tua mente não é, um filme. Não existe isso na nossa mente. A gente tem consciência de que é assim, mas no nosso subconsciente aquilo é uma coisa acontecendo que nos colocou numa reação de estresse. E isso pode desencadear reações de ansiedade em outros momentos da nossa vida, porque no nosso subconsciente ficou aquela imagem de algo que aconteceu no filme. Às vezes a pessoa tem até um medo, sei lá,
de acontecer alguma coisa, de um assalto, alguma coisa assim, porque viu isso muito acontecendo nos filmes. Ou tem muito medo de ser traída, alguma coisa assim, porque viu muito nas novelas. Então gera esse comportamento de ansiedade por uma coisa que já está no seu subconsciente. Então é bem importante ter atenção para essas coisas que a gente vê, né? O que a gente está assistindo, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê de série, o que a gente vê no celular, se a gente segue muita coisa de fofoca, sabe? Porque eu vejo muito que as pessoas têm muita ansiedade com questões de trabalhar no digital, justamente por seguirem muitos Instagrams de fofoca e pensarem, meu Deus do céu, mas eu vou ser cancelada, porque todo mundo na internet é cancelado, todo mundo é criticado, todo mundo é julgado. Mas, cara, o que tu tá vendo? O que tu tá assistindo? Tu tá nutrindo muito isso? Tu tá vendo muitas pessoas que fazem isso? Porque se tu tem medo disso acontecer, é porque isso está muito na tua mente. Então, dê uma atenção também para aquilo que tu tá assistindo, porque pra tua mente, não importa se é real ou imaginário, ela vai considerar uma reação de estresse. Isso pode começar a te atrapalhar nas questões de vida do teu dia a dia, porque vai ficar essa mensagem no teu subconsciente. As coisas que acontecem, que ficam no nosso subconsciente, elas são muito automáticas. Então, quando acontece uma reação no nosso dia a dia, uma ação no nosso dia a dia que é semelhante a alguma coisa que a gente já viveu ou que a gente viu em algum filme, a gente já vai desencadear aquele mecanismo de uma forma automática. Por isso que algumas pessoas desenvolvem fobias, alguma questão assim que também é considerado como um transtorno de ansiedade, né? A fobia de um medo de alguma coisa que não vai te fazer o mal que iria fazer mesmo, né? Por exemplo, alguma pessoa tem medo de viajar de avião, tem medo de altura, ela não consegue viajar de avião. Não vai ser um problema para uma pessoa que não viaja de avião frequentemente, porque quando ela for viajar, ela vai encontrar as técnicas. Agora, se for uma pessoa que viaja toda semana para trabalho, isso vai começar a se tornar um problema. E aí é como se tivesse já uma mensagem ali de que viajar de avião é um perigo, e toda vez que essa pessoa entra no avião, ela começa a desencadear essa mesma reação. Então a gente precisa modificar esse comportamento para que ela comece a ter outro comportamento automático que não seja relacionado com o medo e com a ativação desse mecanismo de ansiedade, esse mecanismo de estresse. Também é bem importante que a gente tenha atenção à carência de micronutrientes. Primeiro, porque carência de micronutrientes, se tá faltando alguma vitamina no teu corpo, isso já vai desencadear uma reação de estresse, já vai colocar o teu corpo no estresse. Pensa que o nosso corpo precisa dos micronutrientes para fazer todas as reações. Se tiver faltando algum micronutriente, a reação não vai conseguir ser feita da forma completa e, claro, isso vai ser um mecanismo de estresse, porque ele tá saindo do equilíbrio dele, tem alguma coisa que não está funcionando como deveria funcionar, e isso dentro do teu corpo é uma reação de estresse. Tira ele do equilíbrio, e não importa pro teu corpo, pra tua mente, se o estresse ele é dentro, se ele é fora, a reação sempre vai ser a mesma. Então avaliar tuas carências de micronutrientes é bem importante. Alguns micronutrientes podem desencadear mais isso do que outros, né? Vitamina D, zinco pela questão intestinal, vitamina B12, vitamina B9 e ferro também. Se a ferritina estiver muito baixa, também podem desencadear mais essas reações. Também é bem importante essa questão das vitaminas, principalmente a questão da vitamina D, porque a vitamina D ela é super importante para a formação de neurotransmissores que são bem importantes para regular essa questão da ansiedade, que é a serotonina, dopamina e noradrenalina. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para explicar isso melhor. Um remédio antidepressivo ou para ansiedade, eles geralmente, a maioria deles, é inibidor da recaptação de serotonina. Falando de forma leiga, fica com mais serotonina ali do nosso cérebro. A serotonina é um neurotransmissor, um mensageiro químico que comanda o nosso comportamento e faz com que a gente tenha esse comportamento de calma, tranquilidade, prazer, relaxamento. E quando a gente toma um remédio antidepressivo ou ansiolítico, ele faz isso, ele libera mais serotonina, fica mais serotonina ali agindo e a gente tem mais essa sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, e isso faz com que a gente diminua a ansiedade. A vitamina D, ela é super importante porque a serotonina é formada a partir de um aminoácido chamado triptofano. O triptofano se transforma em 5-HTP, 5-HTP se transforma em serotonina, serotonina se transforma em melatonina, que é o hormônio do sono, né? Conhecido como o hormônio do sono. Essa transformação do triptofano em 5-HTP precisa do VDR, que é um receptor de vitamina D. Então é bem importante que tenha a vitamina D também para a formação de serotonina. Então baixos níveis de vitamina D também podem desencadear algumas crises de ansiedade.
Outra questão bem importante também é a própria alimentação. Uma alimentação que ela for mais desequilibrada, com mais alimentos industrializados, ela também vai tender mais a um comportamento ansioso, porque tá faltando micronutrientes, né? Como a gente falou, se tá faltando micronutrientes, o corpo já vai desencadear essa reação de estresse que vai te colocar aí no mecanismo da ansiedade, que é o mecanismo de luta ou fuga. Então é bem importante sempre manter esse básico, que é uma alimentação saudável. Outro ponto bem importante é a prática de exercício físico, porque aonde tu tá colocando o teu estresse? É normal que o nosso dia a dia tenha estresse, tenha ansiedade, tenha nervosismo, e isso sempre vai acontecer. Mas aonde a gente tá descontando isso? Será que a gente tá descontando aqui na tensão dos nossos músculos? Ou aqui, né, com o bruxismo? Muita gente sofre com bruxismo, e geralmente a pessoa que sofre com bruxismo tem também ansiedade, né? Então, aonde que tu tá colocando essa tensão? Faz uma prática de exercício físico, sabe? Levantar peso, musculação, ajuda muito nisso, porque é como se tu colocasse ali todo aquele peso que tá no teu corpo ali, né? Aquela força de raiva, de estar brabo. Usa a raiva aí, usa a ansiedade ao teu favor pra te colocar em movimento. Eu gosto bastante também do exercício aeróbico, principalmente pela manhã, é uma coisa que me alivia bastante, né? Pela liberação de noradrenalina. Então é uma coisa que me alivia bastante também nessa questão da ansiedade. Gosto bastante de fazer. Quando eu não faço, eu sinto que já piora meus níveis de ansiedade. Outro ponto bem importante é para que tu cuide também da quantidade de cafeína que tu consome durante o dia, porque a cafeína, o brasileiro tem muito hábito de tomar café o tempo inteiro. Só que café o tempo inteiro é noradrenalina o tempo inteiro. E é o neurotransmissor que nos coloca na reação de luta ou fuga, então nos coloca na reação de ansiedade. Então cuidado também com a quantidade de café que tu consome. Até porque se tu consumir muito café, isso vai prejudicar uma outra coisa, que é a qualidade do teu sono. E isso também pode te deixar mais ansioso no outro dia. Então um dia, uma noite mal dormida, no outro dia ela já pode te deixar mais ansioso, com mais vontade de comer coisas calóricas, porque também é uma reação de estresse, também vai tirar o teu corpo do equilíbrio, vai te deixar mais estressado, vai te colocar na reação de luta ou fuga, na reação da ansiedade. E o último ponto são as alterações intestinais, que foi também uma das coisas que aconteceu comigo que me desencadeou diversas crises de ansiedade. Um desequilíbrio nas bactérias intestinais também causa ansiedade, tá? Também pode causar ansiedade. Primeiramente, porque quando a gente tá com desequilíbrio ali nas bactérias, isso aumenta os nossos níveis de citocinas inflamatórias. E as pessoas que têm ansiedade, depressão, já têm esses níveis de citocinas inflamatórias elevados. E outra questão é porque essas bactérias intestinais também produzem neurotransmissores que são bem importantes para esse relaxamento. O GABA e a serotonina é um exemplo deles, né, que são neurotransmissores do relaxamento, são moléculas que nos colocam no relaxamento, no bem-estar, no discernimento das situações. Né? O discernimento das situações é justamente eu pensar, olha, isso não é um perigo real, mas quando eu estou na ansiedade eu não consigo ter esse discernimento. E o que nos coloca nesse discernimento é justamente esses neurotransmissores da calma e do relaxamento, como o GABA. Então, as bactérias intestinais também produzem esses neurotransmissores e a gente tem uma comunicação intestino-cérebro via nervo vago. E quando a gente tem esse estímulo lá no intestino da produção de GABA e de serotonina, desses neurotransmissores do relaxamento, a gente também estimula via nervo vago essa produção de GABA e serotonina lá no nosso cérebro, também nos deixando mais calmo. Eu sempre digo isso para meus alunos: um cérebro estressado é um intestino estressado e vice-versa. O oposto também é verdadeiro. Então, da mesma forma que se a nossa mente estiver estressada, o nosso corpo fica estressado. Se o nosso corpo estiver estressado, a nossa mente também fica. Então é importante cuidar de todos esses pilares para que a gente consiga controlar a ansiedade. Agora, uma última dica aí para vocês que vai ajudar bastante é utilizar os óleos essenciais. Então, o óleo essencial de lavanda eu gosto bastante antes de dormir. Às vezes colocar aqui, cheirar assim. Eu tô aqui agora com o difusor, também dá pra deixar, né? Tá em alguma coisa de prova, estudando, deixar aí o difusor pra te acalmar. E também usar estratégias de chás com chás calmantes, tá? Então, camomila, melissa, passiflora, esses chás também vão te ajudar bastante aí no momento de ansiedade. Também dá pra usar as tinturas, que são bem bacanas, e também tem alguns nutrientes que são bem legais de fazer a suplementação, como o ashwagandha, magnésio, bem importante, L-teanina, 5-HTP, e a vitamina B6, que vão ajudar também bastante nessas questões de ansiedade. E tu, sofre com ansiedade? Me conta aqui nos comentários se tem algum desses pontos aí que te chamou mais atenção, qual deles te chamou mais atenção. E não se esquece de deixar o teu like aí se tu gostou dessas dicas aí, dessas orientações. Faz elas, coloca em prática ela e depois me conta aí se tu melhorou da ansiedade, como é que foi, como é que tá sendo pra ti. Me conta aqui nos comentários, deixa teu joinha, se inscreve no canal e me segue lá também no Instagram, @jussiqueira_. Um beijo e até o próximo vídeo.